Fala galera do Pod Viagem, este é mais um episódio do melhor podcast de viagens do Brasil. E hoje eu vou entrevistar o host e integrante do Pod Viagem, Nilmar Diego, e ele vai te ensinar como planejar a sua viagem. Ele que é um viajante experiente dentro do Brasil e fora do Brasil. Dando as boas-vindas para ele, eu já faço a primeira pergunta, que é: qual é o passo a passo para o camarada organizar sua viagem sem perrengues? Fala, Alex, um prazer estar conversando novamente com você. Eu já passei muito perrengue em viagens e depois que eu aprendi, eu criei uma metodologia que me ajuda muito, tanto a economizar dinheiro quanto a aproveitar o máximo das viagens. Então, primeiro de tudo, existem vários tipos de viagens, logicamente. Eu sou uma pessoa que eu gosto de explorar locais novos. Então, o que eu faço? Eu defino a quantidade de dias que eu quero e tenho disponível para ficar. Esse é o primeiro passo. O orçamento que eu tenho para esses dias. Eu pego uma planilha de Excel e coloco lá do dia 1 ao dia 10, por exemplo, em cada coluna. Em todos os dias eu vou pesquisando primeiro, daquele período, quais os eventos e atrações que estão tendo ou vão ter na cidade. Se me interessar, eu já jogo dentro do meu planejamento. Esse é o primeiro passo. Segundo, eu faço uma pesquisa no Google e vejo o que me interessa conhecer dentro desse país, dentro da cidade onde eu vou estar. E o que me interessar eu já jogo durante os dias. E é importante você prestar muita atenção nos eventos que você vai participar, porque tem muita coisa que depende de hora, você tem que marcar com antecedência, que não tem mais disponibilidade. Às vezes você acha que é um passeio curto, mas você tem que pegar uma van às 5 da manhã para chegar meio-dia lá e você volta final do dia para o teu hotel, então aquilo acaba te ocupando o dia inteiro. Então eu sempre estudo muito bem o que eu gostaria de fazer, jogo em todos os dias. A partir disso, eu começo a pegar os hotéis de acordo com a proximidade dos locais onde eu vou ter onde eu vou ter mais coisas para fazer. Então eu costumo organizar esse evento. Normalmente eu perco não, eu ganho 3 a 4 horas aí fazendo isso, mas a viagem sai totalmente diferente. Em termos de custo, em termos do que eu vou conhecer da cidade. Então é um planejamento que eu super recomendo que todo mundo dedique um tempo aí para fazer, que vale super a pena. Mas nem sempre essa organização toda está diretamente ligada com economia. E se o camarada pensa em economizar a viagem? Porque às vezes a atração turística e o hotel que está perto não é o hotel tão barato quanto o hotel mais afastado. Então o camarada ele está focado em economia. Funciona também esse planejamento? Se a pessoa está focada em economia, eu costumo dar algumas outras dicas. Por exemplo, se você tem disponibilidade e flexibilidade de pegar férias durante o ano quando você quiser, eu recomendo que as pessoas procurem passagens em promoção, porque existem alguns sites como Passagens Imperdíveis, por exemplo, que em determinado período do ano elas estão mais baratas. Então você pode analisar essas passagens, programar suas férias, se for o caso, viajar dentro desse período e, logicamente, comprar a passagem com antecedência, reservar os hotéis com antecedência. Então, esse tipo de planejamento e uma rotina muito bem organizada para você saber se no período que você vai estar lá, eu vou fazer mais passeios próximos nos 2 ou 3 primeiros dias da onde eu estou. Então eu não preciso pegar e alugar um carro, posso ir a pé, posso ir de Uber. Agora, eu concentro os passeios mais próximos nos 2, 3 primeiros dias, que é mais correria, eu vou andar mais a pé, então é mais exaustivo. Então eu faço todos esses passeios e os próximos dias eu já deixo passeios mais longos, para pegar um Uber, para pegar um ônibus, um trem. Então, o primeiro passo é planejar com antecedência, pesquisar passagens em promoções e planejar muito bem a sua viagem, né? Caso você queira pensar no quesito economia. Bom, antes de a gente chegar no país, antes de a gente procurar hotel, de procurar o ponto turístico, você precisa comprar passagem. Como é que você faz para comprar passagem aérea? Executiva, econômica? Como é que você faz? O nosso público, a gente sabe que tem mochileiro, tem um cara que viaja de luxo. Então a gente é um podcast que trabalha com todas as classes sociais. Como é que você faz para comprar? Como é que você recomenda que a pessoa faça?
Bom, aí depende muito da onde você quer ir, quanto você tem para gastar, né? Mas geralmente, se você tem um pouco mais de tempo e você não se importa tanto com conforto e o país que você quer ir é perto, por exemplo, eu já fiz um mochilão aqui do Brasil, fui para Colômbia, fui para vários países aqui da América do Sul, de ônibus e de trem. Então, se você tem essa disponibilidade de tempo, quer economizar um pouco mais e quer ter essa experiência um pouco mais rústica, eu acho que é uma possibilidade. Agora, se você já vai para um local mais longe, necessita de passagem de avião, eu costumo procurar em sites de busca. Por exemplo, tem o Google Flights, tem o Skyscanner. Muita gente entra lá no site da companhia aérea direto, Gol, Latam, Azul, e vai pesquisar a passagem diretamente por lá. Então, talvez não seja o melhor preço. Então, esses sites de buscas, como o Skyscanner, ele te dão várias opções para o destino que você quer, da saída até a chegada, vários horários diferentes, vários dias diferentes, por várias companhias diferentes que fazem esse voo. E normalmente você tem ali, eu quero ir dia 25 e quero voltar dia 1º. Se você escolher dia 24, a passagem muda totalmente o valor. Então, o bom desses sites é que eles já te dão essa dica, né, de você mudar um dia para cá ou 2 dias para lá, você vai ter uma economia muito maior. Então, eu uso bastante esses sites de pesquisa. Perfeito, importante esses sites. A gente vai colocar alguns links aqui até no episódio para as pessoas se orientarem nisso aí. Documentos. Que documentos que você sempre leva para a tua viagem? Olha, para o Brasil, é sempre importante você levar os documentos pessoais, identidade, RG e CPF. Uma dica que eu dou é sempre levar um documento reserva. Né? Tem passeios que você vai ali, você não precisa estar com o documento original. Já aconteceu em algumas viagens minhas de eu levar a carteira de motorista e perder a carteira de motorista. Então eu aconselho você tirar uma cópia reserva e sempre estar junto com esses documentos. Agora, se você vai fazer uma passagem internacional, você já precisa de um passaporte, né? Para a maioria dos países, você precisa de um passaporte, visto, né? Tem alguns países que exigem o visto. Você tem que analisar se o país não exige alguma vacina, como febre amarela, por exemplo. E é sempre importante você levar, principalmente na passagem no aeroporto, né, o comprovante de hospedagem, que você vai ficar todos os dias, o comprovante de passagem, tanto da ida quanto da volta, contato de pessoas que você tenha nesse país que você vai viajar é super importante. E eu também já tive vários problemas por não ter isso impresso. Eu cheguei no aeroporto, estava lá no e-mail, a internet não pegava, não tinha o chip, deu problema no celular, acabou a bateria. Então é sempre importante você ter esses documentos impressos, também ajuda muito. Chegou na imigração, o cara pediu comprovante de hospedagem, tá sem bateria, não tem internet, ferrou. Não tem o que fazer. Aí é correr atrás do carregador, carregar o celular. Você pode até perder o voo por causa disso. Então é sempre importante se prevenir e levar tudo impresso. Internet. Nós do Pod Viagem, a gente não chega mais em um país sem internet. O avião tocou no solo, a internet está bombando já. Como é que você faz? Explica o segredo. Esse negócio de internet eu já sofri muito. Primeiro que você chega no país, você tem que procurar um local que venda o chip para você trocar no teu celular. Aí você vai lá tirar o teu chip, guarda o chip. Eu já várias vezes perdi meu chip. A hora de voltar para o Brasil não tinha mais o meu. Depois que eu descobri o Airalo, a vida mudou. O que é o Airalo? Ele é um chip digital. Você tem uma internet digital que você define qual país eu quero ir amanhã. Aí eu quero ir para Brunei. Eu quero para Brunei, quero para Miami. Eu compro, baixo o aplicativo Airalo. Eu aviso que eu vou para Brunei, para Miami. Então eu compro um pacote de dados de internet, de tantos dados, né, dependendo do dias que eu vou ficar lá. Eu instalo esse pacote de dados lá. E aí eu chego no país e eu já tenho a internet funcionando normalmente. Uma dica que eu dou, que eu já passei alguns problemas por isso, que eu fiz a instalação desse. Eu comprei o chip de Miami, por exemplo, antes de chegar em Miami, mas eu não instalei o chip. Eu cheguei em Miami,
não tinha Wi-Fi, não tinha internet, aí eu não tive o que fazer, não tinha nem no aeroporto, não tinha Wi-Fi, eu não tive como instalar lá, e aí eu fiquei sem internet do mesmo jeito. Então eu tive que comprar um chip para colocar o Wi-Fi para instalar. Então, quando você compra um pacote pelo Airalo de algum país, é importante você também fazer todo o processo de instalação, que demora uns 5 minutos, para que você chegue no país e já esteja com a internet disponível. Mas Ativada, né? ativada. Mas isso muda a vida. Além de ser muito mais barato do que você comprar um chip físico. Exato. Tá aqui o link, inclusive, vamos colocar o link aqui do Airalo, que a gente tem um Reel sobre isso. O link do Reels vai estar aqui também, de baixar o aplicativo, tudo aqui na descrição da legenda do vídeo do YouTube. Uma outra pergunta, bagagem, como é que você faz com bagagem? 2 malas de 23 quilos, como é que faz para viajar? Esse negócio de bagagem é um perrengue. Eu já perdi viagem por causa de bagagem, né? Você chega em cima da hora, você tem que pegar a fila para despachar. Isso mudou depois que eu comecei a planejar muito bem minhas viagens. Então, quando eu faço um roteiro do que eu vou fazer dia a dia durante a minha viagem, eu já sei que roupa eu vou precisar usar, que roupa eu posso aproveitar. Então, uma dica que eu sempre dou também é mantenha ali o mesmo tênis, a mesma calça, faça algumas variações de camiseta. Não precisa levar uma camiseta e uma calça para cada dia que você vai viajar. Então, roupas e cores mais básicas, preto, um bege, um branco, combinam, você faz uma variação e não vai ficar muito repetitivo. Então, você faz o planejamento da tua viagem de acordo com o que realmente você vai usar, porque a maioria das pessoas coloca 2 vezes mais coisas do que realmente necessita. E aí você tem que levar bagagem extra, né, despachar uma bagagem além da bagagem de mão. Isso atrapalha a sua viagem. Você pode ter problemas de extravio de bagagem, atraso. Quem nunca teve um problema, né, relacionado à bagagem? Então, hoje, em todas as minhas viagens, independente se são de 5 dias e são de 15 dias, eu consigo programar sempre e colocar tudo em uma única mala de mão e uma mochila. Certo. Considerando essa questão de bagagem, é algo que as pessoas não têm a noção que você pode sim viajar com uma mala de mão. Isso vai te, inclusive, baratear a sua viagem, porque quando você vê uma passagem dentro da Europa, o voo que custa 300 euros, tu botar uma bagagem vai para 400. Mas esse Exatamente. ponto que você economiza ainda. Exatamente. Economiza roupa e economiza viagem. Dinheiro. Roupa, tempo e dinheiro. Exatamente. Fechou. Próxima pergunta. Transporte na viagem. Você utiliza Uber ou transporte público do país? Ou aluga carro? Como é que é o rolê? Eu acho que isso depende de vários fatores, né? Eu costumo usar bastante Uber e quando eu tenho viagens mais longas, né, um passeio que dura um dia inteiro, em um local um pouco mais distante, eu costumo alugar um carro. Então, por isso que eu sempre programo durante 10 dias, por exemplo, que eu estou viajando, eu programo os passeios mais curtos nos primeiros dias e eu deixo os passeios mais longos para os últimos dias. Então, nos primeiros dias eu viajo de Uber, ou metrô, ou trem, ou vou a pé, e nos últimos dias eu acabo alugando um carro, né? Porque o transporte através de uma van acaba saindo muito mais caro para fazer longas distâncias. Então, muitas vezes o carro compensa. Você paga em vários países ali $30 por uma diária, que às vezes é o preço do Uber para você ir uma distância curta. Mais uma última pergunta. Apesar de estarmos em 2023, muita gente ainda tem receio de Airbnb. Pessoas que eu converso falam, não, isso aí eu tenho dúvidas, meio complicado você levar golpe e tal. Qual é a sua opinião sobre hospedagem em viagem? Você se hospeda em Airbnb ou não? Como é? Como é isso? Olha, isso era algo que eu tinha um certo receio no começo. Eu viajava e sempre pegava hotel. Uma certa vez eu viajei com uns amigos, a gente pegou Airbnb, eu quebrei um pouco esse preconceito e a partir daí eu só pego Airbnb em todo quanto é lugar que eu vou. Qual é o diferencial do Airbnb muitas vezes? Você pode escolher o que você quer dentro dele, se você quer que ele tenha, de acordo com a tua condição financeira, que ele tenha piscina, que ele tenha um espaço exclusivo para você, que ele tenha cozinha. Existem Airbnb hoje em todos os países praticamente, em todos os bairros de onde você vai. Então eu escolho o Airbnb com as características que eu gosto que ele tenha, então eu tenho liberdade de entrar e sair a hora que eu quiser,
de levar quem eu quiser. Então esse é um diferencial muito grande e muitas vezes o Airbnb, eu já tive várias experiências, o Airbnb está dentro do próprio hotel que eu gostaria de alugar e o hotel estava $200 e o Airbnb estava $120 no mesmo hotel com cozinha. Então esse é algo que eu não mudo mais, eu não volto mais para hotel. E uma coisa que eu sempre faço, uma dica aí que vai para quem gosta de Airbnb também, normalmente se você pedir um desconto, eu gostaria de um desconto, se você pudesse me dar um desconto de 15%, normalmente o anfitrião, né, existe lá um campo para você pedir esse desconto, ele concede esse desconto, então acaba saindo mais barato ainda. Então eu recomendo muito. Existe Airbnb que você pode ficar sozinho, Airbnb que você pode ficar com a família. Eu sempre escolho para ficar sozinho, mas vale muito mais a pena, na minha opinião, do que você se hospedar em um hotel. Falou e disse nosso host Nilmar Diego, um cara extremamente organizado e planejado quando o assunto é viagens. Palavras finais sobre esse assunto, planejamento em viagens? Bom, queria deixar um recado. Eu acho que é muito fácil de viajar. As pessoas no Brasil não costumam viajar porque elas têm medo, porque elas acham que é difícil e principalmente porque há falta de planejamento. As pessoas sempre deixam para pensar nisso no curto prazo e ninguém viaja no curto prazo porque está tudo muito caro, porque não tem ninguém que queira ir junto. Então, se você quer viajar, é possível, você pode achar lugares baratos. No Brasil existem muitos lugares legais, na América do Sul também, não são caros. É só questão de você escolher o que você gosta de fazer, planejar com bastante antecedência, deixar na tua agenda que com certeza você consegue fazer uma viagem bacana por ano. Excelente! Esse foi mais um episódio do Pod Viagem, o melhor podcast de viagens do Brasil.